Meus irmãos, sem Jesus, nada podemos fazer. E por isso, no nome de Jesus, nós vamos agora para a parte 19 de nossa série de mensagem, Os Últimos Dias de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14 ao 16, narra o último discurso de Jesus antes de ser preso. Então, nós temos aqui o último discurso de Jesus antes de ser preso, que foi a pregação de Jesus na ocasião da ceia, que ele instituiu a ceia do Senhor. Então, nós vimos que o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, e tendo instituído, ele começou a ensinar uma série de coisas como a sua despedida. E nós vamos ler agora uma outra parte. Nós começamos a falar sobre isso na semana passada, e nós vamos continuar a falar sobre isso agora. Evangelho de João, capítulo 14, versos 8 a 14, diz assim a palavra de Jesus: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Até aí, amém. E o título dessa mensagem é Tudo quanto pedirdes em meu nome. Bom, nós vimos aí na semana passada que o Senhor Jesus, ele estava reunido com os 11, nessa ocasião ele estava reunido com os 11 apóstolos. Tinha o 12º apóstolo, Judas Iscariotes, que não estava mais com eles, porque antes de Jesus iniciar esse discurso, ele mandou Judas Iscariotes: o que tens a fazer, faze-o logo. Os outros 11 não entenderam nada, mas Judas já tinha saído para trair Jesus, para vender Jesus e se mostrar o ímpio, o filho do diabo que ele era. E aí, depois que Judas Iscariotes sai, Jesus permanece com os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores dele, que eram os outros 11. Mas esses outros 11, como nós, que somos seguidores de Jesus, muitas vezes nós nos mostramos duvidosos. E nós vemos nesses diálogos aqui que ser um verdadeiro e autêntico discípulo de Jesus não quer dizer que você não vai ter dúvida, não quer dizer que às vezes você não vai cair, não vai balançar, porque os 11 apóstolos que eram verdadeiros, Jesus deixa isso claro no discurso dele, eles eram verdadeiros. Às vezes eles vão fazer algumas perguntas que parecem até estranhas, não porque eles eram falsos, mas porque isso faz parte da natureza humana. Nós somos fracos, o único forte aqui nessa conversa é Jesus. E aí Filipe, um dos 11 apóstolos, no verso 11, como nós vimos na semana passada, Jesus estava falando sobre o Pai, sobre o Pai, sobre o Pai, e aí Filipe, um dos 11 apóstolos, ele vai responder, quer dizer, vai perguntar para Jesus: Jesus, nos mostra o Pai. E aí Jesus vai responder de modo a refletir aquilo que nós chamamos de trindade, a doutrina da trindade, que o Pai e o Filho são o mesmo Deus. É algo que já tinha sido ensinado em outras partes do Evangelho. Por exemplo, em João capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. No Evangelho de João capítulo 10, Jesus já tinha dito: eu e o Pai somos um. Então, o Pai e o Filho são um só Deus, mas Jesus é a pessoa do Filho que se fez carne e habitou entre nós.
e sendo a pessoa do Filho que se fez carne e habitou entre nós, ele podia dizer para Filipe: Filipe, se você me ver, você já está vendo o Pai. Esta é a forma de ver o Pai, porque o Pai, em sua natureza divina, é onipresente, é um ser espiritual, não tem forma corpórea. Então, quando o Verbo se faz carne, esse é o meio de Deus se relacionar conosco. Por isso que não tem meio de Deus se relacionar conosco, se não for através de Jesus. É assim que Deus fez para esse relacionamento ser possível. Então, essa é o que nós chamamos de Trindade Santíssima. E por isso que Jesus, nesse último discurso, vai falar sobre o Pai, vai falar sobre Ele como o único caminho, e vai falar sobre o Consolador, que é o Espírito Santo, que também é Deus. Então, tendo dito isso, nós vamos focar hoje na parte dessa conversa em que Jesus vai falar o seguinte para o apóstolo Filipe: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Só uma dúvida, o pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Ok. Bom, esse verso 12 aqui, Jesus vai falar sobre os seus verdadeiros discípulos, aquele que crê em mim. E ele vai falar algo aqui que muitos acabam tendo dúvidas e têm perguntas, porque ele vai falar, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Existe uma maneira que este verso é mal compreendido por muitas pessoas. Primeiro eu vou falar da forma errada que ele é compreendido e depois eu vou explicar o certo. A forma errada que ele é compreendido é que tem algumas pessoas que acham que existe aqui uma comparação entre nós e Jesus. Ele está comparando, essa é a forma errada, depois eu vou explicar o certo. Está comparando nós e Jesus, e ele está dizendo que nós faríamos obras maiores do que a de Jesus. Essa é a forma que muitos entendem errado. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. E fala assim, a gente vai fazer obra maior do que as que Jesus fez. Bom, essa interpretação é errada e, na verdade, eu diria que ela beira a blasfêmia, porque nessa interpretação você está se colocando como alguém que é maior do que Jesus. Esse não é o verdadeiro sentido desse verso. O verdadeiro sentido não é uma comparação entre as obras que Jesus fez e as obras que nós fazemos. Não é essa a comparação. A comparação é entre as obras que Jesus fez enquanto esteve na terra e as obras que ele próprio faria depois que ele subisse ao céu através de nós. Então, a comparação é entre as obras de Jesus antes de subir ao céu e as obras de Jesus depois de subir ao céu. Presta atenção. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. A ideia aí não é você fazendo obras sozinhos, mas é Jesus fazendo obras através de você. Fará as obras que eu faço. Ou seja, você vai fazer as obras de Jesus no sentido de que Jesus vai estar fazendo as obras dele através de você. E é esse o sentido do que Jesus vai falar depois, no verso 26, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo. Por que ele vai falar sobre o Espírito Santo? Ele vai falar, depois que eu for embora, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai continuar as minhas obras. Então, a ideia é que a igreja, os crentes, fará as obras que Jesus faz, porque é Jesus fazendo através de nós. E quando ele diz, e as fará maiores do que esta, quer dizer que as obras de Jesus, depois dele partir, seriam maiores do que ele realizou antes de partir. Como assim as obras de Jesus
depois dele partir através de nós. Sim, é através de nós, mas não deixa de ser a obra dele. Fará as obras que eu faço. Então eu estou aqui, por exemplo, pregando, não é eu pregando Jesus fora, eu estou fazendo a obra que Jesus faz, porque ele continua a fazer pelo Consolador. E por que as obras que Jesus faz depois dele deixar a terra? Porque ele descreve como maiores. Bom, é só você parar para pensar um pouco que Jesus, enquanto ele esteve na terra, ele pregou por somente 3 anos na Judéia. E nesses 3 anos, então, ele pregou em uma parte do mundo, e grande parte das pessoas que ouviram a pregação dele não se converteram. Mas, depois que Jesus subiu ao céu, ele não parou de trabalhar. E ele já está trabalhando agora muito mais do que 3 anos. Ele já está há 2000 anos e ele está chamando homens do mundo inteiro. Então é evidente que as coisas que Jesus fez depois que ele subiu ao céu já estão maiores do que quando ele o fez antes de subir. Porque olha só, eu estou aqui no fim do mundo, aonde Judas perdeu a bota, adorando Jesus, e tem pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro adorando Jesus, e todas essas pessoas adorando Jesus no mundo inteiro são as obras de Jesus depois que ele subiu ao céu. Então Jesus, antes de partir, ele está dando uma palavra de ânimo para os discípulos, ele está dizendo: não se desanimem. Vocês vão me ver morrendo, vocês vão me ver crucificado, mas isso não significa que é o fim. Porque as obras que eu farei depois de minha partida serão maiores do que esta que vocês viram aqui, desde o meu batismo até minha morte. E nós não somos testemunhas disso, que Jesus salvou homens do mundo inteiro, até em Campo Bom. E o Evangelho tem avançado não somente por 3 anos em uma região da terra, mas há 2000 anos no mundo inteiro. Então essa passagem nos leva a entender que as obras da igreja, a igreja não são isso aqui não é a igreja, a pedra, né? As obras daqueles que creem em Jesus não são obras que nós podemos fazer em nós mesmos. Aqui está o princípio de que tudo que a igreja faz só é válido se for feita em Cristo, porque as obras são as obras dele. Fará as obras que eu faço. Então não é você fazendo obras para se perguntar: será que eu estou tendo uma ideia melhor do que Jesus teve? Para poder ganhar almas, nós vamos ter uma ideia melhor do que a que Jesus teve, porque as nossas obras vão ser maiores. É claro que não. As únicas ideias que nós podemos ter, as únicas obras, são as obras feitas em Jesus. A obra da igreja, a missão da igreja, aqueles que creem, é uma missão que só pode ser entendida como a missão de Jesus. A igreja não tem nenhum poder, nenhuma autoridade, se não for em Jesus. Jesus é o cabeça e o único cabeça da igreja. É o único chefe da igreja, ele é o único mestre. E por isso, tudo que nós fazemos só pode ser feito em Jesus. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Olha só que maravilhoso. Você quer ver uma obra que já foi maior do que a que Jesus realizou quando ele esteve na terra? Quando ele esteve na terra, ele realizou a ceia do Senhor uma única vez. Depois que ele deixou a terra, ele já realizou milhões de vezes ao redor do mundo. Não é ou não é maior? Quando ele esteve na terra, ele pregou para quantas pessoas? Depois que ele subiu até ao céu, quantas pessoas que já ouviram Jesus pregar? Vocês estão ouvindo agora.
Você vai falar, você está dizendo que você é Jesus? Não, eu estou dizendo que eu prego em nome de Jesus. De modo que qualquer coisa verdadeira que eu diga, se não for feita em Cristo, é inválido. Por isso que todo ensino, toda oração que for feita, que não for ensinado por Jesus, que não foi dito por Jesus que tem que ser assim, é inválido. Não existe experiência espiritual verdadeira, legítima, correta, que não seja em nome de Jesus. Não é colocar um título na porta da igreja, a igreja evangélica. Aí tem esse título na porta, então tudo que a gente fizer aqui vai estar correto. Não, pode ter o que for na porta, evangélico, pode ter presbiteriano, pode ser o título de que for. Se não foi assim que Jesus ensinou, aquilo não gera frutos, não gera vida, é inválido, é inútil, é um trapo de imundície. Por quê? Porque a missão da igreja não é os homens fazerem as suas próprias obras, mas é os homens fazer as obras que eu faço. Então aqui Jesus, em sua despedida, ele mostra qual seria a missão da igreja e qual seria a razão do Consolador ser enviado. A missão da igreja é dar continuidade ao que Jesus fez em um período limitado de tempo ali, em uma região geográfica limitada, a igreja daria continuidade. E com base nisso, nós podemos entender o verso 13, quando Jesus diz: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Esse é um verso que muita gente também entende errado, porque muita gente acha que pedires em meu nome é você falar o que você quiser, e aí no final da oração você fala assim, em nome de Jesus. Então, pedir em nome de Jesus não é simplesmente acrescentar essas palavras no final da oração. Okay? Não que você não deva falar essas palavras, mas as palavras que nós dizemos em oração precisam fazer sentido e precisam ter conteúdo, não pode ser uma palavra vazia. Por exemplo, quando eu oro e eu me dirijo, eu me refiro a Jesus como Senhor. Se eu não creio que Jesus Cristo é Deus, essa palavra Senhor é vazia, porque esse é o significado de Senhor. Então, nas orações, não podemos utilizar palavras vazias sem entender o que elas significam. O que significa, então, orar em nome de Jesus? Vamos analisar biblicamente, a gente quer entender biblicamente o significado dessa expressão, em nome de. Vamos abrir em Esther, livro de Esther, capítulo 2. Esther vem antes de Jó, antes dos Salmos. Se você abrir os Salmos, vocês podem voltar um, aí vai ser Jó, e volta mais um, vai ser Esther. Esther, capítulo 2. Versos 21 a 22. Vamos aprender com a Bíblia, ou seja, não com o meu achismo, mas com a Bíblia, o significado de em nome de. Esther capítulo 2, versos 21 a 22. Diz assim: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei e dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. Então existe aí um plano para matar o rei Assuero. Agora vamos ver o verso 22. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Então, o que quer dizer que ela disse ao rei
em nome de Mardoqueu. Quer dizer que Mardoqueu falou algo para ela e ela foi lá avisar o rei o que Mardoqueu tinha dito para ela. Não é isso? Em nome de, quer dizer que ele falou para ela e ela falou em nome dele. Quer dizer, ela não falou as suas próprias palavras, ela não falou algo que ela própria conhecia, ela não falou algo que ela própria sabia, mas que outra pessoa tinha falado para ela e por isso ela repetiu aquilo que ela ouviu. Vamos agora para 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25 é a história do rei Davi. Quer dizer, nessa passagem ele ainda não era rei. Primeiro Samuel capítulo 25, versos 4 a 9. Presta atenção na maneira que em nome de vai ser utilizado. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços, então Davi está enviando 10 jovens, e disse aos moços, subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero, paz tenhas e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores, ora, os pastores que tens estiveram convosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão, estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegaram, pois, os moços de Davi e falaram a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi. Então quer dizer que Davi mandou falar alguma coisa, e eles foram lá e eles repetiram o que Davi mandou falar. Então, entenderam? Em nome de, vamos voltar para João 14. Então Jesus está aqui, ele já explicou 2 coisas para o apóstolo Filipe. Primeira coisa que ele explicou para o apóstolo Filipe é que não tem jeito de conhecer a Deus se não for através de Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém pode vir até a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na mesma conversa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele já tinha estabelecido o princípio que não existe caminho, não existe conhecimento de Deus se não for por meio de Jesus. Eu acredito no Deus que Ele é as árvores, Deus é a natureza, Deus é esse microfone aqui. Não, isso não é um Deus verdadeiro, isso aqui não é Deus, isso aqui é a criação de Deus. O que Deus criou, Ele próprio não pode ser. O Deus verdadeiro, Ele se revela única e exclusivamente na pessoa de Jesus. E aí a segunda coisa que ele vai aplicar esse princípio, a oração. Ele vai dizer, só existe um único tipo de oração que Deus atende, são as orações em meu nome. Então presta bastante atenção. O único tipo de oração que Deus atende, Deus só ouve e atende um único tipo de oração. As orações que são feitas por Jesus. O princípio bíblico é esse, que Deus não atende a oração de nada e nem ninguém, exceto o que Jesus falar. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos injustos, e por isso, Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar corretamente. Romanos 8. Depois que você aceitou que você não sabe por si mesmo orar corretamente,
Aí você vai entender que você tem que aprender a orar com Jesus. Enquanto a gente achar que Deus aceita qualquer coisa que a gente diga em oração, suas orações vão continuar sendo odiadas por Deus. Porque Deus não ouve pecadores. Deus é justo. Se Ele não ouve pecadores, como que Ele vai nos ouvir? Se o que você falar estiver de acordo com o que Jesus falar. Se o que você pedir foi o que Jesus ensinou você a pedir. Aí Ele vai te ouvir, porque Ele ouve o Filho dEle. É igual você entrar na minha casa e falar assim: estou tirando esse sofá daqui e vou levar para minha casa, tá? Eu vou falar: peraí, você está tirando meu sofá? Agora, se você falar assim, em nome da Simone Brito, aí pode levar, porque ela que manda nos móveis que tem na minha casa. Você vai falar que tem que tirar esse sofá daqui em nome dela. Então não é realmente porque você quer. Vou te perguntar: quem é você para querer tirar a minha geladeira da minha casa, entrar e tirar, dizer que vai tirar? Agora, se você falar que é Simone Brito, então ela deve ter comprado a outra, né? Porque ela que manda nessa parte aí. Você acha que eu fico preocupado? Qual é a cor da geladeira nossa mesmo? Sei lá. Então, esse é o significado de em nome de. Quer dizer que quem manda realmente é Jesus. Então, se Jesus falou que é assim, o Pai vai fazer o que Jesus mandou. Por isso, tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Não tem nada que o Filho peça ao Pai que o Pai não vai fazer. E se o Filho não pedir ao Pai, o Pai não vai fazer. É porque é o Filho quem manda. Então, pastor, você está nos desestimulando a orar? Pelo contrário, eu estou te ensinando como é que se ora da forma correta, para que as suas palavras sejam ouvidas em Jesus. Então, a gente tem que aprender a orar da forma correta. Se a gente não orar em nome de Jesus, ou seja, na autoridade dele, é como se o rei Davi tivesse mandado os mensageiros dele em meu nome, Saul do meu nome, e os caras chegassem lá e falassem outra coisa. Então aprenda aqui 2 princípios extremamente verdadeiros. Número 1, só existe um Deus, então você só pode orar para esse Deus, o único que existe. E número 2, a única forma que esse Deus verdadeiro aceita é quando você ora no Filho dele, ou seja, de acordo com o que o Filho dele ensinou você a falar. Então nós vemos a partir disso que existe um laço indissolúvel entre oração e palavra de Deus, porque é somente na palavra de Deus que você vai aprender como orar em nome de Jesus. Eu repito, orar em nome de Jesus não é só repetir essa frase no final da oração, como muitos acham, mas é aprender a orar da maneira que ele ensinou a orar. Como é que a gente faz isso então? Bom, em primeiro lugar, é muito simples aprender a orar em nome de Jesus. É muito simples. Por quê? Porque a Bíblia contém orações, e essas orações que existem na Bíblia, elas estão na Bíblia para te ensinar como que você deve orar. Então você vai ler essas orações, e aí você vai saber o tipo de coisa que você deve pedir. Por exemplo, eu creio que nós no Brasil precisamos ter mais segurança pública. O Brasil tem muitos crimes, muita violência, né? Muito homicídio, muito roubo.
eu creio que nós devemos melhorar nessa área. Agora, eu devo orar por isso ou não? Ok? Bom, o único motivo que eu tenho para orar por isso é se Jesus orar por isso. Porque se Jesus não orar por isso, o Pai não vai me ouvir. Então surge a pergunta: o Pai, ou melhor, o Filho, ele ora pela diminuição da violência? Nós sabemos que sim, com base em 1 Timóteo capítulo 2. Abra em 1 Timóteo capítulo 2. É antes de Hebreus. 1 Timóteo capítulo 2, olha só. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Para que fazer essas orações? Pelos governantes. Para que te tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Para aí, Então ele está mandando orar pelos governantes, porque qual o dever dos governantes? O dever dos governantes é combater o crime, Romanos capítulo 13. Então, se eles fizerem o trabalho deles, eu vou ter paz, uma vida sossegada, tranquila. Então, verso 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então, como que eu sei que esse tipo de oração é aceita por Deus? Porque ele me ensina em sua palavra. Volta para Colossenses capítulo 4. Filipenses, Colossenses capítulo 4. Olha só o pedido de oração de Paulo, capítulo 4, verso 3. Orando, capítulo 4, verso 2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me vem falar. Então, já falei aqui para vocês, vocês têm uma responsabilidade na preparação dos meus sermões. Veja que Paulo pede oração para que ele tivesse mais oportunidade de pregar a palavra. Ou seja, o número de oportunidades que eu vou ter vai depender das orações que fazem por mim para eu ter mais oportunidade. Então, ele está dizendo que uma coisa aqui passa pela outra. E no verso 4, para que o manifeste como me convém falar. Ou seja, aquilo que eu vou falar, Deus me dá sabedoria para falar como me convém falar, por meio das orações. Então, olha só que coisa maravilhosa que a Bíblia nos ensina sobre oração. Deus só ouve as orações de seu Filho e, portanto, Ele nos ordena a orar segundo as palavras de seu Filho. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que nas cartas, isso aqui é uma maneira prática. Agora vamos para a questão prática. Como aprender a orar em nome de Jesus? Uma maneira prática é o seguinte: todas as cartas de Paulo, todas não, a maioria, todas não, a maioria das cartas de Paulo, elas contêm no primeiro capítulo uma oração. Preste atenção nisso. Na maioria das cartas de Paulo, no primeiro capítulo tem uma oração. Se você prestar atenção na oração que tem no primeiro capítulo da carta de Paulo, vocês vão ver que o resto da carta é uma explicação daquilo que ele pede na oração.
Então ele começa a carta orando, e o resto da carta são explicações daquilo pelo qual no início da carta ele orou. O que isso significa? Significa que se você ler a carta, prestar atenção e entender e praticar, ler a carta, prestar atenção, entender e praticar, você na sua vida terá respondido à oração que ele fez no início. Ou seja, ele faz uma oração e ele escreve a carta como meio de Deus atender a oração que ele fez no início. Quer ver um exemplo disso? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 15 a 23. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que, está vendo esse para quê? Esse para quê, ele está dizendo pelo que ele ora. Eu oro por vocês. Oro pelo quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para aí. Você está vendo o verso 17, que ele ora por algo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação. Ou seja, ele quer que vocês tenham sabedoria e entendam a revelação. Passem para o capítulo 3. Depois de explicar um monte de coisas nos capítulos 2 e 3, ele vai dizer assim, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Então está falando aqui, quando vocês lerem o capítulo 2 e 3, vocês vão compreender o mistério de Cristo. Ou seja, aquilo que lá no capítulo 1, ele orou para Deus, para você compreender, ele está explicando no capítulo 2 para que você compreenda. E se você ler e compreender, então você vai estar atendendo a oração do capítulo 1. Então, todas as cartas de Paulo, elas casam indissoluvelmente oração com ensino. Ele vai orar, por exemplo, para que aqueles crentes se tornassem santos e obedientes. Aí no capítulo 4 ele vai ensinar sobre os mandamentos de Deus, sobre o 8º mandamento, sobre o 6º, depois sobre o 7º. Ele vai ensinar sobre o mandamento. Então, se você ouvir, ler, entender e obedecer, o que você vai ser? Obediente, que é o que ele pediu no capítulo 1. Então vocês veem aqui que há uma união indissolúvel entre oração e estudo da palavra de Deus, porque é no estudo da palavra de Deus que nós aprendemos a orar em nome de Jesus, e é quando nós oramos em nome de Jesus que nós cumprimos o que nós pedimos em oração através da palavra. Por isso, você quer saber uma maneira que muitos no Brasil se tornam ímpios estudiosos, ou hereges? Uma maneira rápida de se tornar um herege é querer estudar a Bíblia ou querer estudar teologia sem orar. Estudar teologia, estudar a Bíblia sem ter uma vida de oração é pedir para ler, não entender nada e começar a ensinar besteira e heresia e mentira, porque Deus não dá entendimento
para quem não ora. Para quem não ora, Deus remove a sabedoria e se torna um estúpido e um tolo, falando bobagem e se achando sábio. Se achando sábio. Meus irmãos, e também quem quer orar. Quem quer orar, eu oro muito, mas eu não estudo muito a palavra. Se você ora sem querer estudar a palavra, como é que você vai saber se sua oração é em nome de Jesus? Suas orações vão se tornar abomináveis perante Deus, porque não vai ser como Jesus ensinou. Não vai ser. Por isso que não tem como separar a oração do estudo da palavra. Se você estuda sem orar, você vai estudar sem a iluminação do Espírito. E se você ora sem estudar, você não vai orar em nome de Jesus. Não tem como separar o que Deus uniu. Então, meus irmãos, nas cartas de Paulo, vocês vão ver no início da carta orações, e aí eu quero mostrar no boletim, pode abrir no boletim aí, aonde tem Ministério da Palavra. Está vendo aí embaixo do sermão, coloquei, orações apostólicas. Orações apostólicas. Todas essas passagens que eu listei são orações. E se você ler essas orações, vocês têm que aprender. Aí que está o negócio. Não é repetir exatamente as mesmas palavras, tá? Mas é entender aquela oração para que você vai aprender a orar daquela forma, pedindo aquelas coisas. Então, por exemplo, se eu estiver lá na minha casa, será que eu devo orar pela família do Vini? Eu não estou vendo o nome do Vini aqui na Bíblia, né? Não precisa citar o nome dele, mas os assuntos precisam bater com os assuntos que a Bíblia ensina a orar. É isso. Então, nós vimos lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, né, fala para orar para os governantes. Quem são os governantes do Rio Grande do Sul? Quem são os governantes do Brasil? Não precisa ter o nome lá, presidente Bolsonaro, não tem. Não, governante já está incluindo, né? Os chefes de família, os cabeças devem orar pelas suas mulheres. Não precisa estar o nome da tua mulher na Bíblia. Você tem que entender a situação e fazer oração de acordo com aquela situação que a Bíblia ensina. E se a Bíblia não ensina a orar por algo, aí você não tem como fazer aquela oração em nome de Jesus e, portanto, você não deve orar. Então, nada do que Jesus não ensinou a orar, você pode orar, porque não será uma oração em nome dele. Bom, tendo dito isso, então, em casa eu quero sugerir, leia essas orações e aprendam a orar da maneira que nós somos ensinados aqui, porque esses são as orações. E além disso tem outras, isso aqui é só um exemplo, né? Tem outras orações na Bíblia. A mais importante oração da Bíblia, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você tem que entender cada parte dessa para você aprender a orar assim. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você está orando pelo seu sustento. Então nós podemos orar em nome de Jesus pelo nosso sustento? Sim, porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Existe o livro dos Salmos. E aí eu quero dizer que o livro dos Salmos, além das orações apostólicas, o livro dos Salmos é o principal livro da Bíblia para te ensinar a orar. Por isso que eu enfatizo tanto o livro dos Salmos aqui. Por quê? Porque cada livro da Bíblia tem um propósito. Eu quero crescer em sabedoria, eu faço muita coisa estranha, pareço doido, eu não digo coisa com cores, você está precisando de sabedoria. Aí você tem que ler o livro de Provérbios, porque Deus deu o livro de Provérbios para essa finalidade. Tem muita gente que não entende que a Bíblia é toda inspirada, mas cada livro tem uma finalidade diferente porque foram dados diferentes dons. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus
foi dado para você conhecer a história de Jesus. E outras finalidades também, mas esse é o central, você conhecer a história de Jesus. O Evangelho de Mateus, o dom apostólico. E Provérbios foi dado para você crescer em sabedoria prática. Então, se você buscar o livro de Provérbios, você não está simplesmente buscando uma sabedoria humana, você está buscando o Espírito Santo de Jesus, que habitou em Salomão e deu o livro de Provérbios para você crescer em sabedoria, no seu falar. E da mesma forma, o livro dos Salmos nos foi dado para que aprendêssemos a orar e a louvar. É um livro de adoração, de oração. Por isso que eu incentivo tanto aqui a oração. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte: oração correta não é nivelando por baixo. Isso é muito importante. O que é nivelando por baixo? É que você fala, eu não quero correr o risco de falar alguma besteira, então vou falar só o basicão aqui. Senhor Deus, te agradeço, amém. Bom, o agradeço eu sei que está correto, né? Então fica por aí mesmo. Não. Nós pecamos, como eu orei aqui na confissão de pecados, nós pecamos não só quando nós fazemos o que não deveríamos. O que é fazer o que não deveria? Quando Deus te proíbe de fazer algo, você faz. Então Deus fala, não faça isso. Mas você vai e faz, você está pecando. Mas o pecado não é só assim. O pecado também é quando Deus manda fazer e você não faz. Na relação humana é assim, né? Tem gente que fala assim, o que eu fiz? O problema pode ter sido que você não fez nada, né? Tipo assim, aquele empregado na empresa, ele fala assim, eu não fiz nada. Por que o chefe está reclamando comigo? Talvez o problema seja isso, que você não fez nada, porque você não é pago só para não fazer errado, é para fazer também o certo. Então, nós pecamos quando nós fazemos o errado que Deus proibiu, mas também quando nós deixamos de fazer o que Ele ordenou. Tem como você quebrar todos os 10 mandamentos deitado na sua cama dormindo. É possível quebrar todos os mandamentos, ser idólatra. Sério? Todos eles, sim. Por exemplo, o 6º mandamento, não matarás. O Senhor Jesus ensinou que o não matarás, ele é um princípio geral que inclui a necessidade de preservar a vida do próximo. Então não é só, eu não quebrei esse mandamento porque eu não puxei uma arma para dar tiro em ninguém. Mas se você estiver dormindo e a casa do seu vizinho está pegando fogo e você viu e falou assim, estou muito cansado, vou voltar a dormir. Ali você acabou de quebrar o não matarás, porque você deveria levantar correndo para ligar para o bombeiro, para salvar. Então o pecado não é só quando você faz algo proibido, é quando você deixa de fazer algo ordenado. E o que isso tem a ver com oração? Quer dizer que não é que você deve orar por todas as coisas que Deus nos ensina a orar. É diferente. Não é simplesmente que a sua oração tem que dizer coisas corretas. Eu não disse nada de errado, então está bom. Isso é nivelar por baixo. Se não disse nada de errado, ótimo, é melhor do que se não tivesse. Mas você, na sua vida de oração, você ora por todas as coisas que Ele manda orar, aí é diferente. Nós estamos muito acostumados a nivelar por baixo. Todo dia eu acordo e eu agradeço. Parabéns, mas não é o bastante, porque Jesus não manda somente agradecer. Então isso está correto, mas não é suficiente, porque não é só, é tudo que Ele manda orar. Quer ver outra coisa? Muita gente julga os louvores da igreja assim.
Tem aqueles louvores que realmente fala muita abobrinha, né? Esses aí a gente nem vou discutir aqui, que não sei porque que coloca isso daí. Mas tem igreja que os cânticos não são bons, sem dizer nada de errado. Porque não está louvando a Deus por tudo o que Ele manda louvar. Então me diga aí um cântico, pense na sua cabeça, não me diga não, né? Mas pense na sua cabeça. Um cântico de louvor a Deus, onde nós pedimos a Deus para julgar os perseguidores da igreja perseguida. Sabe aquelas pessoas que estão perseguindo os cristãos lá na China, na Coreia do Norte? Pense aí no cântico que fala sobre isso. Eu vou te dizer o nome de um. Salmo 9. E que não seja no livro dos Salmos. Eu não conheço nenhum. E tem gente que diz que nós não precisamos cantar os Salmos. Tá bom, não precisa? Me arrume cânticos que falem de todos os assuntos que são tratados pelos Salmos. Não é suficiente estar correto, tem que ser tudo sobre o qual Deus mandou louvar e orar. Por isso que eu não posso só orar da minha cabeça. Na verdade, você nunca tem que orar da sua cabeça, você tem que orar da forma que a Bíblia ensina. Aí você começa a pensar, poxa, isso vai dar trabalho, hein, pastor? Tem que descobrir o que a Bíblia manda orar. Por isso que a gente tem que parar de perder tempo com as coisas que a Bíblia não manda a gente fazer. Tem gente que vai para a igreja e faz fazer tudo, menos. Nós temos que começar, para evangelizar, a gente tem que começar aqui a evangelizar, tem que colocar umas mulheres aqui na frente, vestidas de rosa, dançando. Você pode fazer isso em nome de Jesus? Você tem como fazer isso em nome de Jesus e dizer que isso vai transformar as vidas? Aonde Jesus mandou fazer isso na Bíblia? E tem mais. O tempo que ela está aqui na frente, talvez ela deveria estar estudando como orar, da forma que Jesus. Então tem um monte de coisa que faz nos perder o tempo, quando a gente deveria estar focado nas coisas que Jesus ensinou. Aí vocês vão começar a descobrir que realmente servir a Jesus não é só sentar aqui no banco e desligar. Nós temos que ouvir a sua voz para fazer tudo em nome dele. E quando nós aprendemos isso, aí nós estaremos orando em nome de Jesus, pedindo a Deus tudo o que em sua palavra ele nos ordena a pedir. Vamos orar.